Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Summit Somos 2020, Somos Digital. Ontem nós tivemos um bate-papo com o professor-presidente da Somos Educação, o Mário Guio, que foi muito legal, aliás. E a oportunidade de assistir a palestra interessantíssima do neurocientista Billy Nascimento. E hoje nós começaremos o nosso dia com as salas de oficinas dos selos. Na próxima hora, vocês poderão conhecer mais sobre as marcas, enviar as perguntas que a gente sempre pede e obter informações com os consultores através do chat de perguntas. Vocês podem acessá-lo selecionando o botão de perguntas na lateral esquerda da sua tela. E se você estiver lá no seu celular, habilite esse menu no botão Abrir Opções, que está embaixo da tela. Fácil. Caso o link da internet falhe, nós pedimos para que você atualize a página do seu navegador para que a transmissão volte ao normal. Então façam as suas perguntas, conversem com os consultores, eles estarão à disposição para atendê-los sempre. As respostas das perguntas feitas ontem, que ainda não foram respondidas, serão dadas ao longo do dia. E na sequência, vocês voltarão para a plenária virtual, onde nós teremos uma palestra com a gerente de soluções complementares, a Morgana Batistella. O encerramento com Miguel Zarvos e a premiação dos que mais interagiram ao longo do evento. Agora vão começar as apresentações, os conteúdos nas oficinas das marcas. A gente se encontra daqui a 1 hora na plenária virtual. Até mais! Olá, pessoal, como estão? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Denise Diniz, eu sou coordenadora do Sistema MAC e hoje estarei aqui com vocês para apresentar um pouquinho dos nossos produtos e serviços. Antes de nós iniciarmos os nossos conteúdos em si, eu gostaria de reforçar 2 lembretes que a Maria Cândida acabou de passar, que são os seguintes. Primeiro, caso vocês tenham alguma dúvida, se alguma parte da minha fala não ficar clara, por gentileza, encaminhem pelo chat as perguntas para os consultores comerciais. E o meu segundo lembrete é referente à conexão. Como nós estamos num evento digital, pode ser que ocorra algum imprevisto e, de repente, se a conexão cair, não se preocupem, basta atualizar o navegador que logo em seguida a conexão será reestabelecida, ok? Vamos juntos e que essa tarde seja bem produtiva. Eu vou iniciar agora a falar um pouquinho sobre os nossos produtos e serviços. Então, por gentileza, eu gostaria que passasse aqui a minha tela para que a gente começasse a primeira apresentação, a primeira tela inicial. Perfeito. Pode passar para mim, Tiago, por favor. Ótimo. Então, nós vamos falar aqui a respeito do Sistema Maxi de ensino e como pilar principal do Sistema Maxi, nós temos a questão da pedagogia afetiva. Então, nós costumamos dizer que o Sistema Maxi de ensino, ele inovou na educação, pois ele tem mais de 30 anos, né, de fundação, e já nesse período, há 30 anos atrás, nós já falávamos a respeito da pedagogia afetiva. Hoje, no meio educacional, a gente tem esse assunto em pauta, né, até por conta da Base Nacional Comum Curricular, mas o Maxi, ele sempre teve essa preocupação e a pedagogia afetiva, ela sempre esteve presente na estrutura do material, no seu DNA, desde a sua concepção da proposta pedagógica, pilares, até a estrutura do material didático em si. Quando a gente fala de pedagogia afetiva, muitas vezes esse conceito ele é um pouco deturpado. E aí eu gostaria de trazer para vocês
O que o sistema Maxi de ensino entende como pedagogia afetiva, né? Aqui abaixo, como vocês podem ver na tela, nós temos o símbolo da pedagogia afetiva, que fica presente na coleção da educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais, e que ele, a priori, ele tem uma característica parecida com o coração, mas o conceito dele em si, ele é muito mais abrangente. Então, o que o Maxi entende aqui como pedagogia afetiva? A pedagogia afetiva do sistema Maxi, ela passa por 3 pilares. Então, o primeiro pilar é a questão das habilidades adicionais. O segundo pilar passa os estudos na neurociência. Então, ontem nós tivemos, né, o Mário Gui, o professor Nascimento falando um pouquinho sobre isso. E nós temos também aqui um olhar para as correntes educacionais. Então, nós temos aí diversos autores da área da educação que já traziam, né, a ideia de que o aluno ele aprende muito mais quando acionado a parte emocional. E quando a gente consegue acessar a parte emocional do aluno, o conteúdo, tudo aquilo que está sendo trabalhado, ele torna mais significativo e mais estável. Então, a pedagogia afetiva do sistema Maxi, ela tem essa perspectiva. Então, como pensar um material, uma estrutura, uma proposta pedagógica que afete positivamente o aluno, né? Então, pedagogia afetiva, fazendo menção aí à origem da palavra, do verbo afetar. Então, como eu afeto o meu aluno? E aqui, com certeza, nós temos uma perspectiva de afetar esse aluno de forma positiva, significativa, para esse conhecimento, todo esse conceito que está sendo passado para ele, tenha sentido durante a sua vida. Então, um pouco dessa perspectiva. Agora eu vou passar um pouquinho para outra tela e vou trazer para vocês uma perspectiva um pouco mais relacionada ao material didático como um todo. Então, o material do sistema Maxi de ensino, seja ele da educação infantil até lá o ensino médio, ele é um material que ele valoriza as experiências do dia a dia. Então, o aluno, ele consegue identificar a finalidade no processo de aprendizagem, sempre procurando olhar o sentimento do aluno, sempre empolga as aberturas das atividades, o resgate do conhecimento do aluno, fazendo com que essa aprendizagem ela seja feita de forma gradual e de forma segura. Um outro ponto que é bem interessante aqui no material do Sistema Maxi é a questão do projeto gráfico, né? Então, ele é um material atrativo para os alunos e, de acordo com a faixa etária, ele vai fazendo uma adequação para que o aluno ele consiga se identificar nesse material. Então, vocês vão perceber que o material da educação infantil, ele trabalha muito a questão da ludicidade e como isso atrai o aluno no processo, e conforme esses alunos vão crescendo, a parte gráfica, a estrutura gráfica do material, ele também vai acompanhando essa perspectiva. Uma outra característica que acompanha todos os materiais do sistema é a questão da metodologia de fácil aplicabilidade. Aí vocês podem dizer de fácil aplicabilidade. A gente entende aqui como material de fácil aplicabilidade que a didática ela está clara. Então, consegue identificar de uma forma rápida aquilo que o material mostra, se enquanto dessa forma a gente isso ajuda bastante aquilo que está no material, aquilo que está estável na proposta, sequência didática, ele tem condições
também de ampliar esse processo. Então, ele tem a condição de trazer outras atividades, de adequar a sequência didática de acordo com a turma e aquilo que ele entende que é interessante para a turma que ele está lecionando. Uma outra coisa que é extremamente importante no material do Sistema Maxi é que os autores do material, eles também são professores. Eu não falei lá no início, mas acho que é importante resgatar aqui esse conceito. O Maxi, Sistema de Ensino, ele surgiu dentro de uma escola, né? Então, nós temos o Colégio Maxi, que fica na cidade de Londrina, que foi a escola que deu origem a esse material. Aí vocês podem dizer assim, mas Denise, é a vantagem da gente ter um material que nasce dentro de uma escola. A grande vantagem de um material nascer dentro de uma escola é que ele é um material que tem um rebuscamento teórico, ele tem toda a qualidade editorial, mas ele é também um material ligado à prática. Aquilo que está sendo colocado como proposta de ensino no material, ele é factível, né? Dentro da educação, a gente sempre fala muito que existe uma distância muito grande, né, entre a teoria e a prática. E no caso do Sistema Maxi, a gente tem essa grande vantagem, pois uma vez que o material ele é feito por professores, né, que quem está lá no chão da sala de aula, então o nosso material ele tem essa característica de ser um material mais próximo àquelas práticas pedagógicas que realmente funcionam. Uma outra coisa que é muito interessante também quando a gente fala da proposta do Maxi é o trabalho autoral, né, como eu disse, feito por especialistas, e também essa adequação para cada faixa de ensino, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida nesse ponto, encaminhem aí no chat que os consultores podem dar mais detalhes para vocês. Vamos passar agora para a próxima parte. Eu vou entrar um pouquinho agora nos segmentos. Então, vou trazer um pouquinho do panorama geral de cada segmento, olhando também para as características que são principais para cada série e para cada componente curricular. Então, quando eu entro aqui na educação infantil, o Maxi, ele tem como pilares estruturantes a questão da pedagogia afetiva, que eu já comentei com vocês, e a pedagogia afetiva, ela vai ser trabalhada aí em todos os segmentos. Mas, no caso da educação infantil, ela tem um marco bem significativo que eu vou mostrar para vocês adiante. Um outro ponto também que é bem significativo é a questão do método de alfabetização. Então, diferente de outros materiais, né, que você tem ali a proposta, o material didático, e o professor ele vai fazendo a adequação da proposta, no caso do Maxi, a proposta pedagógica de alfabetização, né, o método de alfabetização, ele já é posto. Então, é um método fônico. E aí também eu vou falar para vocês como que esse método é trabalhado. Um dos outros pilares do material é a questão da atualização. Então, nós temos o material atualizado de acordo com a BNCC. E uma outra coisa que é interessante também colocar para vocês é a respeito dos contos clássicos. A gente sabe que na educação infantil a criança aprende brincando, experimentando. E não tem forma melhor para você trazer essa criança, trazer para o contexto da infância do que os contos, né? Os contos, eles são atemporais e são uma forma de trazer a criança para o contexto do material. Aqui, uma coisa que é importante também colocar para vocês é que o material, ele se baseia no conto clássico, mas as histórias, elas não são histórias fiéis, né, aquilo que é colocado dentro do conto. Então, a gente usa o conto clássico como base, mas as histórias, elas têm adaptação para o contexto que o material se propõe a trazer. Então, vocês vão perceber mais ou menos como que isso vai aparecer. Essa é a carinha do material, né? Então, nós temos aqui o material do maternal, material de nível 1, nível 2, e nós temos também
o material opcional, que é o material step by step, que é o material de inglês. Agora nós vamos passar um pouquinho para as características de cada nível, tá bom? E aí eu vou comentando aqui com vocês. Então, o material do maternal, ele é indicado aqui para 3 anos de idade. Nós sabemos que existe uma diferença de nomenclatura na educação infantil, que tem uma variação aí de estado para estado. Mas só para vocês se localizarem, né, com a nomenclatura de vocês, quando eu falo no maternal aqui, eu estou falando crianças de 3 anos, tá bom? Então, como que o material é estruturado? Nós temos aqui uma coleção que é semestral, então nós temos 2 cadernos por ano, um caderno para o primeiro semestre e um caderno para o segundo semestre. E esses materiais, como eu comentei com vocês, eles vão trabalhar a partir de contos clássicos. Então, nós temos aqui, no caso do maternal 3 anos, o primeiro conto clássico é O Soldadinho de Chumbo. E aí, assim sucessivamente, ele vai trazendo outros contos a depender da proposta. O foco principal aqui da educação infantil é desenvolver na criança a autonomia e o olhar para a identidade, né? É muito importante que a criança nessa faixa etária ela se entenda como ser social, ser que tem direitos, ser que tem deveres. Então a gente vai trazendo essa abordagem dentro dos conteúdos. Agora passando um pouquinho para o nível 1, nós vamos ter uma estrutura um pouquinho diferente que eu vou mostrar para vocês. Quando eu falo nível 1 aqui, eu estou falando de 4 anos, tá bom? Quando eu entro no material de 4 anos, eu já vou trazer uma estrutura bimestral. Então, nós temos ali 4 cadernos por ano, um caderno por bimestre. Lembra que eu falei para vocês que o material ele vai trazer os contos clássicos, mas dentro de uma adaptação que seja coerente ao conteúdo que está sendo trabalhado? Então, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo que ele é bem interessante. Então, vejam só. Um material de 4 anos, primeiro bimestre, o conto é Chapeuzinho Vermelho. E aí, por que que ele vai trazer o Chapeuzinho Vermelho? Porque dentro do método fônico, a maneira em que é inserida a alfabetização é diferente do método silábico. Então, o método silábico você vai apresentar primeiro as vogais, depois as consoantes, e a partir disso você vai fazendo o encontro e vai trabalhando as famílias silábicas, correto? Quando eu falo de trabalho com método fônico, eu tenho uma diferença bem significativa aqui, que é a estrutura como essas letras são apresentadas. Então, no método fônico, eu não vou apresentar em ordem alfabética, eu vou apresentar pelo grau de dificuldade do som, fazendo relação entre o grafema, que é a escrita da letra, e o fonema, que é o som que essa letra emite no momento da fala. Então, vejam só, no primeiro bimestre, eu tenho lá Chapeuzinho Vermelho. E por que Chapeuzinho Vermelho? Porque dentro das consoantes, uma das primeiras que é apresentada é a consoante V. Porque a consoante V, ela é considerada uma consoante regular. Ou seja, ela não tem variação entre a fala do som da letra e a escrita da letra. Então, a letra V, ela é uma consoante de fácil complexidade. Então, ela é uma das primeiras consoantes que aparecem. E assim sucessivamente. Então, os contos clássicos, eles vão também sendo trabalhados de acordo com a letra que vai ser trabalhada no grau de dificuldade dos fonemas, ok? Vamos passar agora para o material de nível 2, que é material de 5 anos. Material de 5 anos, ele vai ter a mesma estrutura do material de nível 2,
também trazendo aí os clássicos, né? Então, eu vou trabalhar Patinho Feio, Rapunzel, A Bela e a Fera, Mágico de Oz, e ele vai ter aí estrutura bimestral, ou seja, 4 cadernos durante o ano. E aí eu vou apresentar para vocês agora um dos grandes diferenciais do Sistema Maxi. Então, eu apresentei aqui para vocês a coleção que é a estrutura básica da educação infantil, compro aí de 3 até 5 anos, até 5 anos, desculpa. E agora eu vou apresentar um material que ele é um material diferente um pouquinho da proposta da educação infantil. Passa para mim, por gentileza, que agora a gente vai olhar essa proposta. Como eu comentei com vocês, nós temos uma proposta de alfabetização muito delimitada, muito definida. Então, o nosso material de alfabetização, ele é um material que nós consideramos como material de transição. Então, vou explicar um pouquinho melhor. Então, eu tenho lá a coleção de educação infantil, que compreende de 3 até 5 anos, e eu terei também a coleção que a gente apelida, né, carinhosamente, de coleção alfa. O que é essa coleção alfa? Ele é um material de transição que a escola pode utilizar ou com 5 anos, então, o último nível ali da educação infantil, ou ela pode usar esse material no primeiro ano do ensino fundamental. O que vai fazer, o que vai ajudar a escola nessa escolha? Qual é o processo e qual é o grau, qual é o nível de trabalho com a alfabetização das suas crianças? Então, se vocês disserem assim, Denise, as minhas crianças, elas já saem da educação infantil alfabetizadas. Então, a gente trabalharia esse material de alfabetização para as crianças de 5 anos. Caso vocês digam assim, não, Denise, nós não trabalhamos a alfabetização de forma tão sistematizada na educação infantil, mas nós damos toda a condição da criança para que ela entre no ensino fundamental, já tendo todo o pré-requisito para esse processo. Então, caso, né, vocês trabalhem dessa forma, esse material de alfabetização ele pode ser substituir o material de primeiro ano e aí entrar para as crianças de 6, tá bom? Eu vou detalhar um pouquinho a concepção desse material. Eu vou colocar aqui na próxima tela, só para vocês terem ideia de um pouquinho dessa estrutura e como o material do Max, ele trabalha de forma lúdica e de forma encantadora esse processo de alfabetização com essas crianças. Na próxima tela, eu vou falar um pouquinho como que é feito esse processo de alfabetização através do método fônico. Então, aqui nós vamos ter, para esse material, a Liga da Afetividade. Por que esses personagens, eles têm esse nome? Porque cada personagem, ele vai trabalhar um valor. E esse valor também está relacionado a letra que esse personagem representa. Então, por exemplo, eu tenho o super-herói Amadeu, que é o super-herói do amor. Eu tenho lá a Eloá, que é super-heroína da empatia, a Irina, que é da integridade, o Olavo, que é do otimismo, e o Ubiratã, que é da união. Então, o material, ele se estrutura através de um conto. Então, a Liga da Afetividade, ela é apresentada através do mistério do livro dourado, em que a professora Pérola, ela encontra esse material, né, esse material de livro dourado, e quando ela abre o livro, é apresentado para ela os 5 personagens. E esses personagens vão fazendo toda a mediação do processo. Então, só para vocês terem uma ideia do grau de estrutura do material e como ele vem contextualizado, quando nós vamos fazer, por exemplo, os encontros vocálicos, a gente tem o Ubiratã, né, que é o super-herói da união. Se vocês repararem aqui nas mãos dele, ele tem um laço. Então, quando vai fazer
os encontros, o Ubiratã ele vem com o laço e ele pega, né, junta ali as outras letras para fazer os encontros. Então, é um material bem contextualizado, bem lúdico, para fazer com que esse processo de alfabetização ele seja prazeroso e significativo para as crianças, tá bom? Uma coisa bem interessante também é vocês observarem as figuras fonemas. Então, a ideia aqui é trabalhar com a criança a questão da associação. Então, eu estou trabalhando lá a letra A, eu tenho lá a letra A, e eu tenho no chapéu do Amadeu a letra A, e eu tenho também na roupa dele de super-herói a letra A. E assim sucessivamente nos outros personagens. Dessa forma, as crianças elas vão fazendo uma construção desse entendimento dos sons e das letras de forma estruturada e de forma associativa, ok? Vamos passar agora para o próximo, só para a gente ver mais um pouquinho da estrutura dos materiais. Eu comentei agora aqui com vocês que o material da Liga da Afetividade, que é o material de alfa, ele pode substituir aqui o material das séries iniciais. Agora, uma pergunta que é bem significativa e que vocês sempre me fazem é assim: mas, Denise, o material de alfabetização, ele é um material de educação infantil? Ele está dentro da concepção dos campos de experiência? Ele tem lá toda a estrutura, né, sugerida pela BNCC? Ou ele vai trazer as habilidades do ensino fundamental? Essa pergunta é bem interessante. Volto a reforçar, o material de alfabetização, ele é um material de transição. Então, ele não está com os campos de experiência, mas ele traz ali todas as habilidades, principalmente dentro da área de linguagens e na área de matemática, que são habilidades solicitadas pela base, tá bom? Vou entrar aqui agora um pouquinho no ensino fundamental, anos iniciais. Então, nós temos aqui um material também com foco na pedagogia afetiva e vai trazer aí muito forte a questão do conhecimento científico e na qualidade do aprendizagem social e afetivo. Então, nós temos aí material de 1º até o 5º ano, 4 cadernos por ano, né, ou 1 por bimestre, já com todas as disciplinas. O material de língua inglesa, ele é um material anual e ele é um material que ele vem encartado separado das disciplinas básicas. Por que que nós estruturamos dessa forma? Nós sabemos que as professoras de ensino fundamental anos iniciais são polivalentes e algumas escolas optam em ter professor já de língua inglesa nesse segmento. Então, nesse caso, só para facilitar uma questão de organização, esse material ele é separado, assim como o material de arte, tá bom? Mas fazem parte do pacote básico. Então, uma vez que eu faço a aquisição do material do ensino fundamental anos iniciais, ele já vem com todas as disciplinas, incluindo língua inglesa e arte. Nós temos aqui como único material opcional, quando eu digo opcional para vocês, é porque é um material que ele é adquirido à parte, que é o material de espanhol. Então, caso a sua escola tenha essa disciplina, esse material ele é adquirido à parte, ok? Eu vou trazer agora um pouquinho para vocês um pouco das características desse material. Agora eu vou passar para outra tela e aí vocês vão conseguir entender essa estrutura do material. Lembra que eu disse para vocês lá no início da minha fala que o material do Max, ele é um material com fácil aplicação? Então, eu vou mostrar aqui para vocês por que que ele tem essa nomenclatura. Quando a gente pensa na do material, ele vai trazer uma sequência didática muito clara. Então, ele sempre vai trazer, inicialmente, o conceito, né, o conteúdo que está sendo abordado. Depois ele traz uma sistematização, então uma bateria de exercícios. Então, o professor aqui, ele não vai esperar o aluno ter dificuldade, por exemplo,
para verificar se o aluno está entendendo ou não. Então, ele já traz ali o conteúdo, na sequência, ele traz uma atividade de verificação. O que isso ajuda? Ajuda porque aquele aluno que ele tem um pouco mais de dificuldade, o professor consegue já verificar se ele está acompanhando, e no caso de não estar, o professor consegue fazer uma retomada. Depois desse processo de conceito e sistematização, ele vai trazer o que nós chamamos de síntese. E essa síntese, ela vai aparecer através da autoavaliação. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala das habilidades sugeridas pela Base Nacional, a base fala que o aluno ele precisa ser autônomo no processo e que ele precisa se enxergar dentro do processo de aprendizagem. Então, o professor aqui, ele tem condição de fazer a análise, né, do aprendizado desse aluno, mas o aluno também, conforme ele vai aprendendo e vão passando as unidades, ele vai conseguindo verificar como ele está dentro do processo, se ele conseguiu aprender ou não. E a gente enxerga isso uma grande vantagem, né, porque traz o aluno como corresponsável desse processo. Ok? Material de ensino fundamental, anos iniciais, a gente tem como sugestão de carga horária 20 aulas semanais. Então, tá bem clarinho aqui no quadro, mas dá para vocês verem. E nós temos também o detalhamento no material do professor. Eu vou entrar agora fazendo algumas observações de algumas páginas, vocês vão entender qual é a importância do material, né, o manual do professor, para a compreensão da proposta pedagógica. Vou passar aqui mais uma tela, só para que vocês consigam visualizar um pouquinho da estrutura do material. Então, nós temos sempre a abertura dos materiais, né, dos capítulos, com página espelhada, com imagens atrativas aí para a criança. Pensa que no caso da criança de primeiro ano, mas 6 anos, né? Então, o material de idade precisa ser um material atrativo para essa criança. Ela precisa sentir prazer em estar ali aprendendo. Então, só para vocês terem ideia, essa primeira página de abertura, ela está trazendo aqui os numerais e ela está trazendo um contexto de parque de diversões. Dentro desse contexto de parque, elas números dentro de uma perspectiva de dinheiro, né? Então, como que a criança consegue pagar. Ela traz também um número numa perspectiva de altura para a criança entender. Então, ela vai trazendo vários erros ali onde os números aparecem para trazer esse contexto. E na lateral aqui, não sei se vocês conseguem ver, que está bem pequenininho, ele vai trazer o alfanumérico da base, mas ele vai trazer somente o código. Então, é importante que o professor ele esteja com acesso ao manual do professor para que ele entenda, né, no momento do planejamento, o que aquele código alfanumérico significa, né, para que ele consiga trabalhar de forma bem intencional o conteúdo do material. Depois a gente tem aqui alguns exemplos de seções do material. Então, veja só que interessante. Lembra que eu falei para vocês que logo após a bateria do conteúdo, eu terei aqui sessões e atividades de verificação. Então, eu tenho lá primeiro o jogo rápido, que é uma atividade rápida só para fixar conceito e verificar se o aluno conseguiu entender aquilo que foi trabalhado. Depois eu tenho o desafio, que vai trabalhar com questões com grau operacional um pouco mais alto, né? Então, aquelas questões que a gente fala que o aluno não consegue achar a resposta no texto. Ele vai ter que pensar, ele vai ter que refletir para responder à atividade. Posteriormente aqui, pode passar mais uma, a gente vai ter outras duas estruturas de exercícios que fazem parte da concepção do material. Então, eu tenho lá também uma bateria de exercícios que chama atividades. Geralmente, as atividades, elas são de sistematização. Então, elas são aprofundar os conteúdos apresentados. Então, é interessante que as atividades, a gente faz como sugestão, que as atividades elas sejam aplicadas em sala de aula.
porque assim, se o aluno tiver uma dificuldade, o professor ele consegue fazer as lições necessárias. E nós ali, deixar a ciência didática do IAL, nós temos uma sessão lembrando. A sessão lembra vai fazer uma síntese de todo o conteúdo que foi apresentado na unidade. Então, lá apresentando o conteúdo. Depois eu tenho as atividades de verificação que são interessantes serem feitas em sala, com várias sessões. Eu tenho as atividades que são ali mesmo para fixar e exercitar o texto, e depois eu fecho com a sessão lembrando. Essa sessão lembrando, eu sempre digo professores, né, para as coordenações pedagógicas, é uma sessão que é interessante até trabalhar valendo alguma nota, meio ponto, um ponto, porque ele vai fazer a síntese de todo o material, né, todo o conteúdo que foi trabalhado dentro da unidade. Então, o aluno, ele consegue fazer esse processo de autoavaliação e respondendo ali de forma autônoma para ver se ele conseguiu entender os conceitos, ok? Vamos passar um pouquinho agora. Eu vou entrar rapidamente no ensino fundamental anos finais. O ensino fundamental anos finais, ele tem uma estrutura tanto física como estrutura didática muito parecida com o ensino fundamental anos iniciais. Isso acontece porque o material do Max é o que está totalmente atualizado. Ele é um material que tem uma proposta pedagógica única. Então, ele tem um alinhamento que vai desde a educação infantil até o ensino médio. Então, olha só que interessante. Quando a gente aqui para o material do ensino fundamental, né, anos finais, nós temos também 4 cadernos por ano, então aí um por bimestre, trazendo todas as disciplinas básicas. O material ele já está alinhado à base, né? Então já está com habilidades de acordo com o que a legislação atual está nos solicitando. Passa só por gentileza mais uma tela para a gente entrar um pouquinho aqui nas especificidades. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para os pontos de convergência no material. Isso é muito interessante porque mostra também o processo de progressão dos conteúdos. Então, as habilidades que são trabalhadas num grau operacional um pouco mais fácil no ensino fundamental anos iniciais, e aí conforme vai passando, esse grau operacional ele vai aumentando dentro da estrutura didática. Então, aqui a gente tem, né, uma página do material do ensino fundamental anos finais. A abertura das disciplinas, ele já tem uma outra característica, apesar de ser um material bem colorido, né, e ter toda a parte iconográfica, gráfica bem estruturada, ele já não traz aquela parte gráfica tão infantil, porque a gente entende que esse material, essa estrutura, a estrutura do material, ela precisa dialogar com o aluno. Então, aqui ele já traz uma estrutura de material com cores e organização um pouco diferente. Porém, quando a gente olha aqui na lateral, logo aqui do lado da unidade, né, embaixo ali do número, nós temos também os códigos alfanuméricos da base, para que o professor consiga saber quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas dentro daquela unidade. Então, ele consegue trabalhar também de forma bem intencional os conteúdos. Entrando um pouquinho agora nas sessões específicas, pode passar mais uma, vocês vão perceber aqui os pontos de convergência do material. Então, olha só que interessante. Lembra que eu falei para vocês que o material do Max, ele trabalha a pedagogia afetiva? Uma das perguntas que as escolas sempre fazem, né, nos fazem, é em relação a como a pedagogia afetiva ela é trabalhada nos anos finais e no ensino médio. E aí eu já vou mostrar para vocês. Então, na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais, nós temos lá o símbolo da pedagogia afetiva. Então, ela vem marcada no material, tanto do aluno quanto do professor. Quando o símbolo da pedagogia afetiva aparece, o professor já sabe, o aluno também já sabe, que vai exigir ali uma atividade
procedimental, que vai olhar atitudes, vai ser estimular a discussão, a reflexão e a construção em conjunto. No caso do ensino fundamental anos iniciais, a marca da pedagogia afetiva no material está na seção que chama Você no Brasil. Por que é na seção Você no Brasil? Nós entendemos que papel fundamental da escola é conseguir formar o nosso aluno dentro de princípios éticos, morais, né, com um olhar para a educação de valores. Então, eu vou trazer aqui temas transversais que dialogam com o dia a dia do nosso aluno. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, questão de sustentabilidade, eu vou trabalhar, por exemplo, questão de diversidade, eu vou trabalhar com eles questões políticas, vou trabalhar com eles tudo aquilo que envolve a construção do senso crítico. E aí, trazendo referência àquilo que acontece no nosso país. Então, você no Brasil. E aí, a partir disso, você já está trabalhando toda a parte socioemocional desse aluno, porque ele vai aqui trabalhar, né, e vai estimular o trabalho com a argumentação, trabalho com a reflexão, a maneira como ele vai se posicionar diante os outros, no momento, por exemplo, de uma discussão, de uma defesa de tese. Então, ele vai trazer a pedagogia afetiva de acordo com a faixa etária desse aluno. E aí, depois a gente tem também uma outra sessão, que é a sessão jogo rápido, que já apareceu lá no ensino fundamental anos iniciais. Então, atividades rápidas ali para entender o processo de sistematização. E olha só que interessante. No ensino fundamental anos finais, nós temos uma sessão que chama Mundo Digital, né? Nós temos lá, na base também, uma das 10 competências gerais é a questão da cultura digital, lembram? Então, aqui no nosso material, nós temos o Mundo Digital, que é para fazer referência, né, artigos, sites, uma série de informações da atualidade. Então, o aluno ele consegue acessar, né, essa sessão e vai também trazer esse conceito para a atualidade. Vamos passar um pouquinho aqui, entender um pouquinho como que vem a sistematização para o ensino fundamental anos finais. Então, lembrem lá, a gente tem, da mesma forma que o ensino fundamental anos iniciais, abertura da unidade, né, com a orientação ali do material. Depois, o jogo rápido, tenho lá Você no Brasil, tenho também Mundo Digital. Aí eu vou trazer para as atividades de sistematização 2 sessões, só que aqui com grau de profundidade e de autonomia diferente. Então, eu trago lá as atividades, que são atividades para serem feitas em sala de aula, e agora eu tenho aqui a tarefa, que são atividades de consolidação, que precisam ser feitas em casa. Então, eu tenho lá as atividades de verificação, que são as atividades para serem feitas em sala, e tenho a tarefa, que são atividades de consolidação. Né? A gente sabe que para a gente verificar se realmente sabe alguma coisa, é na prática. Né? Às vezes a gente acha que entende, e aí na hora que vai fazer, que a gente percebe que tem uma dificuldade. Então, as atividades de consolidação, considerando aqui a autonomia, né, dos alunos, ela já vem um pouco mais sistematizada e com uma estrutura um pouco maior para os anos finais. E aí eu fecho com a síntese, né? Lembra lá da estrutura do material? Então, eu tenho conceito, sistematização e síntese. Aqui, a síntese do ensino fundamental anos finais, ela vai chamar Você Aprendeu. E aí, diferente do que era apresentado lá no ensino fundamental anos iniciais, o Você Aprendeu, ele já vai trazer numa ideia de organograma, né? Existem várias nomenclaturas para esse tipo de estrutura. Então, eu tenho uma estrutura visual, e aí ele vai elencar os conceitos, e o aluno ele vai preenchendo, né, aquilo que falta para fechar aquela ideia. Aqui você trabalha com o aluno ideia de síntese, você trabalha percepção de palavra-chave e você trabalha também a autoavaliação.
Então, tem uma mesma estrutura didática, com graus de profundidades diferentes a partir de cada faixa etária, ok? Eu vou entrar aqui agora um pouquinho também no ensino médio. Vamos passar aqui. Material. Tem os opcionais que eu esqueci de falar, perdão. No caso do ensino fundamental anos finais, nós temos como opcional espanhol e filosofia. Eles têm uma estrutura semestral, então são 2 cadernos do ano, e são materiais opcionais. Então, caso ela queira fazer a opção por esse material, eles são vendidos à parte. Agora, vou entrar aqui no ensino médio. Ok? Vou passar. O ensino médio, ele vai ter uma estrutura bem interessante também. Vejam aqui que a parte gráfica, ela conversa, né, com todo o projeto, e ele vai ter também esse cuidado com a adequação com a faixa etária. No material do ensino médio, nós temos um grande diferencial, né? Lembra que eu falei lá para vocês dos pilares do Maxi, que é a questão de junção entre teoria e prática, de ser um material feito por professores. Aqui, o material do ensino médio, ele foi exclusivamente escrito pelos professores do Colégio Maxi. Então, a gente coloca aí como jargão, né, dessa coleção, que é de professor para professor. Então, é um material factível de ser aplicado, é um material que tem um pé na prática, para que realmente a gente consiga preparar e formar esses alunos para o que se propõe o ensino médio. Então, olha só que interessante, eu vou ter aqui uma abordagem reflexiva e uma abordagem bem produtiva para a construção desses conhecimentos. E aí eu vou trazer um pouquinho da estrutura da obra. Pode passar para a próxima tela, que eu vou detalhar um pouquinho mais da estrutura do material. Então, eu tenho lá, a coleção ela é dividida em 2 estruturas distintas. Então, para o primeiro e segundo ano, eu vou trabalhar com 4 cadernos por ano, com todas as áreas do conhecimento, tá? Então, a gente tem aqui língua portuguesa, ela se divide em 2 frentes, gramática e literatura, e tem também a produção de texto integrada. Os demais componentes vêm como frente única. Quando eu entro aqui no terceiro ano, nós temos um material que nós chamamos de Maximize. Por que que ele tem essa nomenclatura diferenciada? Porque ele é um material para preparação para os vestibulares. Então, está todo mundo agora preocupado muito com essa questão da adequação do ensino médio, e o material do Max, ele tem uma estrutura que já ajuda nesse processo. Então, eu tenho lá primeiro e segundo ano com 4 cadernos. Quando eu entro no terceiro ano do médio, eu vou ter 8 cadernos por ano, sendo que eu tenho 4 cadernos da área de humanas e 4 cadernos na área de exatas. Então, para ser bem prático, o aluno do ensino médio terceiro ano, ele vai carregar por bimestre 2 cadernos, um de humanas e um de exatas. E aqui, por se tratar de um material que tem uma característica mais para o ensino médio, mais focada, vocês vão perceber aqui pela descrição que os componentes curriculares, eles têm mais divisões. Então, eu tenho lá língua portuguesa separado em frente A, frente B, matemática frente A, frente B, e assim sucessivamente, ok? Um pouquinho mais dessa questão da estrutura, eu vou mostrar aqui para vocês, numa próxima tela, um outro detalhamento. Pode passar, por gentileza. Então, eu tenho aqui, no caso do ensino médio, qual que é a marca do ensino médio para a pedagogia afetiva? Então, fundamental, nos finais eu tinha você no Brasil, no ensino médio eu vou ter você no mundo. Então, eu trabalho aqui o micro e quando eu entro no ensino médio, eu vou para o macro da discussão. Então, ele vai trazer aqui os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que precisam ser alcançadas até 2030 e vão sempre trazer aqui assuntos que são pertinentes a discussões gerais, né? Os temas transversais, como eu comentei com vocês, sempre trazendo a questão da contextualização,
fazendo links de interdisciplinaridade, trazendo aí como foco principal a colaboração, a solidariedade e pensamento crítico. Então, no ensino médio, marca da pedagogia afetiva vai ser com esse quadradinho que aparece aqui do lado para vocês. Então, ele sempre vai trazer ali qual é o objetivo de desenvolvimento que está sendo trabalhado para trazer o marco da pedagogia afetiva. Entrando aqui um pouquinho mais na estrutura, vamos olhar agora a próxima tela, que eu vou detalhar um pouquinho de como vem essas sessões e como vem os materiais em geral. Então, as disciplinas básicas, né, elas já falei para vocês que elas vêm primeiro e segundo ano, 4 cadernos, terceiro ano, 8 cadernos, 2 de humanas, 1 de humanas e 1 de exatas. Eu tenho aqui para o ensino médio também materiais opcionais. Então, eu tenho material de filosofia, um volume por ano, e arte também um volume por ano. E eu tenho aqui um outro opcional, que é, desculpa, o Revisa. Pode passar. Nós temos aqui também, desculpa, pessoal. Nós temos também a revista Atualiza, que é um suplemento. Essa revista, ela faz parte do pacote e ela está disponível no portal para os alunos. Então, ela pode ser usada desde o primeiro ano do médio até o terceiro ano, e ela vai trazer quais são os pontos principais para serem trabalhados no ensino médio relacionados ao Enem. Então, ela vai trazer aqui uma proposta de redação, ela vai trazer quais são os assuntos que são mais comentados dentro do exame, e é muito interessante porque elas ficam disponíveis no portal pedagógico. Então, o professor ele pode fazer o uso dessa revista e dessas atualidades de acordo com as necessidades que ele vê em aula e que ele quer abordar. Qual que é o grande diferencial dessa revista? Eu sempre digo assim, nós, enquanto professores, nós temos uma tarefa bem importante, que é a questão da atualização dos conteúdos. Hoje, com a tecnologia, nós temos aí mudanças diárias, né? Então, a revista Atualiza, ela faz jus ao nome. Então, ela é publicada bimestralmente para trazer aí para os alunos e para os professores aquilo de mais atual que interfere no componente curricular que ele vai trabalhar. Então, ficam disponíveis no ambiente digital, né, da plataforma do Maxi. Passa, por gentileza, mais uma tela, que eu vou trazer agora aqui também um pouquinho o contexto das avaliações. O sistema Maxi, ele é completo, e um dos grandes diferenciais também do Maxi são os suportes para a avaliação. Então, nós temos as avaliações que nós consideramos, né, chamamos como avaliações bimestrais, que elas são para os alunos do ensino fundamental anos iniciais e também para o ensino fundamental anos finais. Então, são avaliações bimestrais que são atualizadas todo ano e que a nossa equipe de suporte pedagógico, ela inclui essas avaliações no portal para que o professor possa utilizar. A gente sempre indica que as avaliações bimestrais, elas sejam usadas como avaliação final, né? Ela não tem uma obrigatoriedade, mas é interessante que esse uso seja feito dessa forma. Então, o professor, ele faz a avaliação dele mensal, então ele tem ali a flexibilidade, ele traz os conteúdos que ele já trabalhou, né, durante o mês e o ritmo que a turma tem. Depois eu venho com as avaliações do sistema para fechar esses conceitos, né? E aí a gente consegue também
ajudar o professor nesse processo. A gente sabe como que é difícil encontrar, né, às vezes na internet, imagens com boa qualidade, né, que tenha uma boa resolução. Então, a gente consegue trazer aqui para os instrumentais avaliativos a mesma qualidade editorial do material didático, né? Então, é bem interessante. E nós temos também aqui os simulados, que são para o primeiro e segundo ano. Então, nós temos lá 60 questões de múltiplas escolha, com todos os componentes curriculares, divididos aí por área, né? Então, ciência da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens e códigos. Passa para mim, por gentileza, para que a gente olhe aqui a outra oferta. Fora os simulados de primeiro e segundo ano, nós temos aqui os simulados Enem. Gente, os simulados Enem, eles ficam também disponíveis lá no portal pedagógico para a impressão da escola. Eles não têm custo adicional nenhum, né? Então, é um serviço agregado e eles já vêm no modelo do. Então, a mesma quantidade de questões, em cima de TRI, né? Que é teoria de resposta ao item, com a mesma estrutura de redação. Então, é para fazer jus também ao nome. Então, a escola ela consegue fazer essa preparação com o aluno e eles vão simulando, né, todo esse processo. Nós temos 4 avaliações no ano, uma por bimestre, que a escola só baixa lá pelo portal e pode fazer a aplicação para os seus alunos. Passando um pouquinho agora, eu vou entrar nos outros serviços que o Maxi traz. Então, eu tenho aqui também, como material opcional, a solução Enem, que chama Mais Enem. Esse material é um material excelente, né? Ele é um produto, né? Então, se a escola quiser adquirir, ela tem que comprar, mas ele é um material que é muito interessante ser utilizado ali um mês antes da data do Enem, porque ele vai trazer também os principais conteúdos, né, os que são mais recorrentes que caem no exame, ele traz um simulado inédito e ele traz um monte de dicas para os alunos. Então, ele é um simulado, um caderno com 120 horas e que vocês podem fazendo a gestão, né, desse material ou no contraturno, no sábado, para fazer a preparação para o vestibular. Tem muitas escolas que, inclusive, tem uma sacada muito interessante que usam esse material, né, abrem para a comunidade como curso preparatório para o vestibular, usando só o Mais Enem, porque é um material bem específico para a preparação, tá? Então, é um material bem interessante também para que vocês conheçam. Passa, por gentileza, a próxima oferta. Eu vou falar um pouquinho sobre assessoria pedagógica, né? Então, qual é o grande diferencial dos sistemas de ensino? É esse acompanhamento para as escolas, né? Essa relação de parceria. Então, o Maxi, ele é um sistema de ensino que traz esse acompanhamento e tem ali vários mecanismos que fazem esse movimento de parceria. Então, nós temos um assessor pedagógico que é dedicado à escola, né? Então, a partir do momento que vocês entram, né, se tornam parceiros da Somos Educação e do Maxi, vocês serão apresentados para o assessor pedagógico de vocês, que vai trazer todo o acompanhamento. Então, fazer a implantação do material da escola, né? Eu sempre falo assim que o material ele ganha vida quando o professor ele consegue entender a proposta e trabalha exatamente as intencionalidades do material. Então, é importante essa questão da implantação. Tem também a questão do atendimento aos professores. Então, se tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente sempre está próximo para conseguir fazer esse trabalho. Passando aqui para a próxima oferta, eu vou falar um pouquinho também a respeito da formação de educadores, né? Eu achei bem pertinente trazer essa temática agora, por conta desse momento atípico que nós estamos passando. Então, nós temos aqui a modalidade de formação à distância dos professores, que é o curso de implantação. Então, a partir do momento que a escola
ela faz parte, né, ela adota o material, ela tem acesso ao curso de implantação, que a gente chama Conhecendo o Maxi, que vai trazer toda essa explicação que eu trouxe para vocês. Fala da estrutura, fala do material didático, e a gente tem também um calendário pedagógico que passa para vocês toda a orientação, todos os conteúdos, né, que são pertinentes ali na área da educação, que estão sendo falados nesse momento. Então, os professores têm acesso a esse material sem custo adicional. Vamos passar mais um pouquinho? Eu vou entrar aqui agora numa outra oferta, que é a questão dos nossos encontros presenciais. Então, o Sistema Maxi, ele tem também o Congresso Maxi, que ele é direcionado para os gestores, e nós temos também os encontros de educadores, né? Então, nós sempre realizamos todo ano esses dois encontros. Esse ano, por conta desse momento atípico, nós estamos fazendo formações online, mas, né, a gente torce para que tudo volte ao normal, então a gente tem, né, já coloquem aí na agenda de vocês esses dois encontros que são excelentes, a gente sempre traz palestrantes de renome, formações excelentes para os professores e para a equipe gestora das escolas. Vamos passar agora um pouquinho e entrar na parte do portal. Então, nós temos aqui as nossas soluções digitais, que é o Plural, que é uma plataforma da Somos, né, que vai trazer aqui projetos pedagógicos, bancos de questões, toda a orientação que esses professores precisam. E, além disso, nós temos também o portal do Maxi, que vai trazer, como eu disse para vocês, as avaliações bimestrais, vai trazer manual do professor, todo o material que eles precisam para fazer um bom trabalho com o material didático. Passando um pouquinho agora, eu vou entrar na nossa última oferta, que é a campanha de matrículas e o trabalho de marketing que nós desenvolvemos. Então, nós temos a campanha de matrícula, que é encaminhado para as escolas sempre no segundo semestre, né, ao ano anterior vigente, que é para trazer para vocês todo o subsídio que a escola precisa para fazer o trabalho de divulgação para os pais. Então, nós temos lá a campanha impressa, que é encaminhada, e fora isso, pode passar mais uma tela, por gentileza, nós temos lá o MKT Maxi. Então, nós temos uma agência de marketing, que é específica do Sistema Maxi, que vai trazer vários projetos para a organização do marketing da sua escola, desde publicações no Facebook, comunicado para os pais, uma série de peças de marketing já prontas e que vocês podem fazer a adequação conforme a necessidade da escola, tá bom? Então, um sistema de ensino completo que traz aí todas as orientações que vocês precisarem, ok? Passa mais uma tela para mim, por gentileza. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos, agradecer a audiência também. Eu sei que é diferente para todos nós fazermos esse tipo de encontro digital, mas acredito que foi de grande valia e deu para vocês perceberem um pouco a grandiosidade que o Sistema Maxi tem. Só para a gente encerrar, nós vamos agora para a plenária principal, nós teremos uma fala da Morgana Batistella sobre as soluções complementares. Posteriormente, nós teremos uma fala também do Miguel Zarvos para trazer uma fala geral a respeito do evento, e ainda nós teremos a premiação para aqueles que tiveram maior engajamento durante todo o nosso encontro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero vê-los em outros momentos. Muito obrigada pela atenção de todos e espero que vocês tenham um grande abraço. Até mais.